Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. E a gente já tem a movimentação lá em Chicago, em dia de relatório do USDA. E a movimentação foi positiva. A gente está falando aí de algo em torno de 15, 16 pontos de alta no pregão de hoje, nos primeiros vencimentos. A gente vai lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edwards, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Relatório de hoje, Aaron, te surpreendeu em algum momento? Na verdade, poucas mudanças, né, com exceção de exportação, que aumentou um pouco, e estoque final nos Estados Unidos, que reduziu um pouco. Mas esses números vieram dentro do que o mercado esperava, está dentro das expectativas, enfim. O mercado reagiu bem, né? Reagiu muito bem, especialmente na soja. No milho aqui teve um recuo. A negociação do mercado foi exatamente alinhado com as expectativas do mercado, aí o que o USDA trouxe. Então, por exemplo, na soja, o mercado esperava, o que o mercado esperava, o USDA trouxe um número até menor de estoques finais, mais acentuado até para os Estados Unidos, e o mercado subiu. No milho foi o contrário, foi um aperto, foi um relatório altista, mas não tanto quanto o mercado esperava, então teve um ajuste aí para baixo no preço do milho. A palavra, então, assim, a negociação foi dentro do esperado com base no número do USDA, né? Foi menor que a estimativa de mercado e o preço subiu, consolidou tecnicamente uma tendência de alta e tem motivo para pensar que ainda tem chão pela frente, né? Que motivação técnica foi essa, Aaron? Explica para a gente. Sim, como a gente falou anteriormente aqui no programa, tecnicamente a gente considera uma tendência de alta quando nós estamos acima da média móvel de 20 dias e tendência de baixa quando estamos abaixo. Então, entramos na negociação testando aí essa média de 20 dias e terminamos a negociação bem acima e com tendência de alta para a soja consolidada. Então, rompeu aquela resistência então que tinha e agora, tecnicamente, o mercado pode buscar mais. Perfeito, perfeito. E do quadro fundamentalista, eu acho que a palavra de alerta é que houve esse ajuste grande nos estoques por parte do USDA, que ainda consideram números grandes para a produção, tanto do Brasil quanto da Argentina, mas a produção brasileira é maior. Então, assim, se os números de produção, tanto de soja quanto de milho, do Brasil forem menores do que as expectativas do USDA, eles podem trazer ainda mais apertos nesse número, né? Pode ser que fique um quadro fundamentalista, pela ótica do USDA, ainda mais altista. Só para a gente ilustrar isso que você está falando, o USDA manteve a safra brasileira em 133 milhões de toneladas e a safra argentina em 48 milhões de toneladas. Você acha que está exagerado, é isso? Essa é a minha preocupação, né? Eu acho que na soja brasileira eu tenho dificuldade de apostar contra, porque o Brasil dá um jeito de produzir muita soja, mas está no limite assim do aceitável, erro, né? do erro, está do lado de cima. Então, assim, tem que tudo dar certo e a gente já sabe que não está tudo dando certo, está tendo dificuldade de colher. Não é um ano, digamos, perfeito para a produção de soja do Brasil. Então, parece muito otimista esse número. Qualquer número diferente disso, o mercado vai reagir. Perfeito, perfeito. E no milho, é a mesma coisa, só que eu considero o número de milho do USDA muito alto, né? Está acima da Conab, acima de consultorias privadas, parece muito otimista. O que o USDA prevê para o Brasil, que é 109 milhões de toneladas. E trouxe uma redução tímida na estimativa hoje, mas não significante, né? Reduziu muito pouco, digamos assim. E mesmo com uma produção de 109, o USDA fala de um estoque de 6, quase pouco, perto de 7 milhões de toneladas. Se for menor que isso, não vai sobrar nada, Aaron? Pois é, e eu acho que esse é o quadro que está se consolidando. E vai ser muito interessante ver as próximas cenas do capítulo. Qual é a safra de fato do Brasil?
o número, eu espero que o USA vai jogar um número muito grande de área para a expectativa de plantio dos Estados Unidos, e assim eles vão conseguir ajustar um pouquinho aí desse inventário, esses estoques finais, porque, de fato, se ajustar para baixo, que tem que ajustar, e zerar a conta, não vai fazer sentido. Então, assim, imagino que é isso que ocorra. Mais importante é falar, olha, tendência de alta na soja se consolidou, há um quadro fundamentalista que justifica essa tendência, o limite de baixo parece que tá firme, pelo menos por enquanto, no mercado da soja, e vamos deixar esse mercado flutuar para ver onde pode chegar, né? E aonde pode chegar? Olha, essa é uma excelente pergunta. Geralmente, o cenário que nós temos é que há grãos no mundo, então você trabalha com um teto, entendeu? Aí é mais fácil você falar, olha, toda vez que a gente chega em tal nível, a gente encontra pressão de venda. Então, provavelmente, vamos encontrar pressão de venda quando chegarmos no preço X. Não é esse o cenário que nós estamos. Nós estamos em um cenário em que o mercado tem que ir autossuficiente para fazer grãos trocarem de mãos. Então, assim, muito difícil escolher um teto quando você está num mercado assim, né? Pode ter movimentações gigantescas, com Que a muita oferta não aparece, né? e a oferta não aparece. Pensa assim, para baixo, até que a gente viu o petróleo esse ano quebrando essa regra, mas para baixo chega no zero e parou, e não tem nem que chegar no zero. Mas para cima, né, se não tem, é leilão, né? Para ver onde para. E quem pode mais, compra mais, né? Quem pode mais, compra mais. Eventualmente começa a sanar a demanda e tudo, mas quem precisa tem que pagar, e quem, assim, é o mercado. O quão disposto estão os vendedores em um cenário como esse? É muito difícil chutar esse número de cima. Mas, enfim, tecnicamente, olhando tecnicamente, qual que é o próximo desafio aí do mercado? Vamos ver as altas mais recentes, né? A gente ainda não desafiou as altas mais recentes, essa vai ser a primeira coisa para ver se a gente consegue superar, e vencendo isso, aí não tem para onde parar, mas esse é o primeiro gargalo, né? A gente chegou a um nível de negociação, tem que superar isso para seguir. Então, aqueles 14,50 que a gente já chegou a ver o mercado, ou próximo disso, o mercado trabalhando, é factível da gente ver, mas enfim, precisa entender se o mercado vai estar disposto a avançar além disso. Exatamente. E pode ser que a gente passe daquilo e segue ininterrupto, ou pode ser que a gente encontre uma certa resistência nesse ponto novamente. Agora, Aaron, para o produtor americano ou para o investidor americano, qual é o impacto da entrada da safra brasileira? A safra que nunca chega, né? Era para chegar em janeiro, era para chegar em fevereiro, e parece que consolidada mesmo a gente vai ter uma safra aí só para março, para meados de março. Mas qual seria o impacto dessa entrada da safra brasileira para os investidores? Perfeito. Assim, a pressão de venda não é... Geralmente a gente fala, assim que o mundo sabe o tamanho da safra brasileira, se acalma. Tá? Esse é o normal. Nesse ano, o que está importando mesmo é quanto que o produtor ainda vai vender, porque grande parte da soja já foi negociada, então não está trazendo pressão de venda. É um cenário um pouco diferente. Está todo mundo de olho na safra brasileira. Muitos produtores, eles falaram, daqui no caso, eles falaram, vamos deixar passar a safra brasileira, vamos ver o recuo, aí a gente retoma mais vendas do outro lado da safra. Muitas pessoas que têm demanda, a expectativa é que o Brasil vai ganhar o mercado de exportação enquanto tiver soja disponível, até porque os estoques dos Estados Unidos estão baixos, e tem que ficar com uma soja para trás para a demanda interna aqui dos Estados Unidos. Então, assim, pode falar. Esses atuais números, eles animam uma ampliação de área aí, tanto para soja quanto para milho? Com certeza, com certeza. Eu imagino que o USDA vai trazer um número grande para a área aqui nos Estados Unidos, e realmente vai ter uma expansão de área, porque são números que todas as áreas marginais justificam a produção.
A pergunta é se isso vai ser o suficiente para aquietar o mercado ou não. E lembrando que grande parte dessa expectativa o mercado já sabe, já está precificado, porque se você olhar os contratos que têm vencimento para depois da safra norte-americana, eles estão negociando muito abaixo dos mercados, das contratos com vencimento mais próximo, antes da próxima safra. A gente está falando de um março a 14, de um novembro a 12, né? Nem Exatamente, isso. Exatamente. Então, o mercado está bem menos preocupado com a soja a partir de outubro, novembro, que é quando chega a safra norte-americana. Muito bem. Mas essa safra ela tem poder de influenciar o imediato, o contrato mais curto? A princípio, sim, quando sair as expectativas de área, mas todo mundo já espera uma área grande. Né? E a verdade é que $12 ainda é um preço muito alto, né? O que para mim é interessante é que os fundos vêm removendo sua posição comprada, mas o preço não está caindo. Ou seja, tem demanda por baixo desse mercado, demanda real. Né? Toda vez que cai, tem compradores, consumidores comprando esse mercado. Então, assim, o fato que os fundos estão conseguindo remover sua posição e continua um preço elevado, só confirma todo esse quadro que temos falado. Né? Então, de escassez mesmo de produto, né? Eu acho que a grande pergunta, assim, se você fala qual que é a pergunta do ano, esse quadro de incerteza que vivemos hoje está fazendo a alta, ou seja a alta que nós tivemos agora há pouco, ou se nós superarmos agora no curto prazo, isso vai ser a alta, ou é possível que, com algum risco climático, algum susto na produção dos Estados Unidos, que a gente tenha patamares muito mais altos da soja? Essa é a pergunta, assim, que é a pergunta de $1 milhão do ano. Ou bem mais, né? Por fazenda, né? Então, assim, e a verdade é que tem que administrar, tem que aproveitar essas oportunidades, tem que fixar e tem que deixar espaço para vender nessas boas oportunidades que podem acontecer no futuro. Estão falando de um ano seco aqui nos Estados Unidos. Se isso se consolidar, realmente a alta deve estar por vir. Muito bem. Vamos ficar de olho nesse mercado. Aaron Edwards, obrigado pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Volte sempre, meu caro. Abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, analisando o mercado. O Aaron trouxe aí motivações que justificam uma continuidade da alta em Chicago. Motivação técnica, primeiro, e depois a possibilidade dos fundamentos também influenciarem. Motivação técnica é o rompimento de uma média móvel aí de 20 dias, e isso significa que, tecnicamente, o mercado vai agora buscar novos patamares de preços, quem sabe até alcançar aqueles patamares que a gente chegou a ver ali nos melhores momentos de preços do ano passado. Temos também a possibilidade aí dos números do USDA estarem equivocados, e se o mercado sentir que esses números estão exagerados para a produção na América do Sul, é o caso do Brasil e da Argentina, o USDA falou em 133 milhões de toneladas para o Brasil e 48 milhões de toneladas para a Argentina. Se o mercado entender que esses números podem ser menores, é mais um motivo, e daí do lado fundamental para a continuidade da alta. Então, tudo indica que a gente tem um bom momento em Chicago aí para os preços da soja. A gente, obviamente, vai continuar acompanhando aqui, trazendo as informações para você no Notícias Agrícolas. Deixa eu agora passar o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela o mercado trabalhando com alta, ou encerrando com alta aí, para março, $14,04 por bushel, 16,5 pontos de elevação. A gente tem aí o maio, $14,01 por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. Agosto, $13,34 por bushel, 11 pontos mais 75 de elevação. E o setembro, $12,44 por bushel, 10 pontos mais 75 de alta. Vamos ver o milho. Milho no vermelho.
O Aaron explicou que, apesar do milho também ter recuado o seu estoque final e aumentado as suas exportações, os números vieram dentro do que o mercado esperava. Já a soja acabou fugindo um pouquinho aí das expectativas do mercado. O milho para março, 5 dólares e 55 centes por bushel, 8 de baixa. O maio, 5 dólares e 53, 8,25 de queda. O julho, 5 dólares e 39, 8,75 de baixa. Setembro, 4 dólares e 81 centes por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25. E vamos checar também o trigo. Trigo encerrando no vermelho. Março, 6 dólares e 51 centes por bushel, queda de 4,25. Para maio, 6,55, queda de 3,75. Para julho, 6 dólares e 42, queda de meio ponto. E para setembro, 6 dólares e 40, queda de 0,75. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.